livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, do capítulo 33, do versículo 14, diz assim: os pecadores de Sião se assombrarão. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Amém? Glória a Deus. Então, um lugar terrível, um lugar assustador, um terror verdadeiro, eterno, chamado inferno, Hades, existe. Os homens não querem Deus. Os homens não querem a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor que está em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, não é brincadeira. Os homens têm brincado, zombado, caçoado das coisas de Deus, da sua palavra, do seu Filho Jesus, dos seus pastores, pregadores, profetas. Os homens não querem Deus. Então o inferno é um lugar para pessoas pecadoras, para pessoas que estão vivendo para si mesmas, estão vivendo para suas vontades carnais. Se você está fazendo a sua vontade, você automaticamente está fazendo a vontade do diabo, Satanás. Então, Satanás tem enganado, trapaceado, ludibriado os homens para que estes venham se inclinar, viver, andar neste mundo corrompido pelos pecados. O mundo jaz do maligno. Então, não há mais tempo para brincar com as coisas de Deus. Você pode morrer hoje, agora, nesse exato momento, meu Deus do céu. Mas a questão é para onde irá a sua alma? Mente que não morre. Essa carcaça irá morrer sim. Um AVC, um aneurisma, um derrame, um infarto, uma parede cardíaca, um câncer, um tumor, um acidente de avião, de helicóptero, de barco, de navio, de caminhão, de carreta, de ônibus, de carro, de Uber, motociclista, ciclista, pedestre. Você pode morrer. Fatalidade, um acidente de alguém pode atropelar você hoje, agora. Meu Deus do céu, os homens não querem. Não querem a misericórdia de Deus. Os homens não acreditam nas coisas espirituais. Os homens estão sendo apenas materiais, materialistas. Acreditam que tudo neste mundo só constitui em vida material, as coisas materiais que podemos ver, tocar, apalpar. Não deixe o diabo enganar vocês. O inferno existe, assim também como a misericórdia de Deus existe. Então, venham para Jesus, venham. Porque no inferno não tem como mais. Deus não pode salvar você do inferno. No inferno não tem misericórdia de Deus. Não tem graça. Não tem amor. Não tem paz no inferno. Não tem sossego. Não tem paz. Não tem alívio de noite. Lá é um lugar de castigo eterno. Ou seja, para todo sempre, por toda a eternidade, pelos séculos
dos séculos. Você, caso você vá para lá, é assim, para sempre. Mas para você que ainda está vivo na terra, a chance, a esperança, a perdão, a livramento, a transformação e a salvação para você que está em Jesus, com Jesus e por Jesus. Não é Maria, não é santos, não é papo, padre, pastor, homens. Não é seu papai, mamãe, filhinho. Ninguém, absolutamente ninguém, pode salvar você do inferno, do fogo eterno, do fogo que nunca se apaga e o bicho não morre. Então, caso você esteja em pecado, se arrependa hoje. Deixa essa vida desgraçada, miserável, suja e imunda, ao qual você está vivendo e levando. Se arrependa dos seus pecados. Metanoia para você mudar de mente, de conduta, de caminho. Deixa a vida que você está levando na terra viver em espírito, em verdade, que é a vontade de Deus. Então não é brincadeira o inferno. Não é brincadeira. Infelizmente, até nas igrejas, não se comenta, não anuncia, não se fala, não se prega mais sobre o inferno, a doutrina do inferno. Mas existe sim, o inferno existe, o inferno é real, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, demônios caídos, como diz no Evangelho de Mateus 25:41. O inferno não é para você, não é para mim, não é para homens, para demônios, para o diabo e espíritos malignos e sujos. Mas, porém, se você continuar a viver como demônios, ou seja, fazer o mal continuamente diante de Deus, você irá para lá também. Então, seja santo, ou seja, no hebraico é kadosh, é ser sagrado, separado, diferente, distinto deste mundo. Não se vista como o mundo de uma forma indecente, vulgar, pornográfica. Não se alimente de comidas sacrificadas a demônios. Não consuma bebidas alcoólicas. Não viva para mamon, dinheiro, riquezas. Não idolatre homens. Vivam em Jesus. Somente Jesus tem vida eterna para você. Mas sem Jesus é inferno para você. Então se arrependa dos seus pecados. Se arrependam dos seus pecados, transgressões, iniquidades. E venham para Jesus. Ainda há tempo. Amém? Glória a Deus. Então agora nós iremos ver lista de pessoas que irão morar, sofrer eternamente no inferno, no raio, no fogo que nunca se apaga. Então, se você estiver nesta lista de pecados, se arrependa hoje, ainda há tempo. Então, primeira carta de Paulo, apóstolo, aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então aqui está claramente
descartado qualquer meio pelo qual o ímpio pode ser salvo. Então, para o ímpio, injusto é ímpio. Está descartado. Não tem como o ímpio ser salvo. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Então, está descartado qualquer forma de salvação para esse tipo de pessoa que está nessa prática. Se vier morrer nessa prática, não tem salvação para elas. Mas enquanto ainda você está vivo, há chance, há perdão, salvação para você. Me desfisquei. Então, devasso é aquela pessoa que não tem domínio próprio, não tem controle sobre as suas ações no que se diz respeito às práticas sexuais. Então é uma pessoa que de noite ela não tem regra. Seja menina, moça, casada, solteira, prostituição, não importa. Ela quer saciar urgentemente aquela vontade que ela tem de ter uma relação sexual, de transar. Então não importa qual seja a pessoa, ela quer fazer sexo. Então Sansão, por exemplo, o juiz de Israel, era devasso. Sansão dormia com qualquer mulher, prostituta, não importa. Ele queria saciar aquela vontade que ele tinha de transar, de ter uma relação sexual. Então devasso é uma pessoa que não tem regra, não tem domínio sobre as suas ações sexuais. Ela quer mais e mais e mais. Nem os idólatras, pessoas que idolatram Maria, que idolatram santos, idolatram riquezas, idolatram homens, idolatram coisas materiais, gesso, prata, bronze, ouro de gesso, não importa. Idolatria é quando a pessoa tem uma reverência, tem uma satisfação muito grande por algo ou alguém. Ela vive para alguém, para algo. Ela investe tempo, investe dinheiro, se ajoelha, adora, vive, idolatra aquela pessoa ou algo. Então, idolatria. Então, não idolatre. Idolatria tem uma consideração maior por alguém, por algo ou alguém. É despender, ter mais tempo, gastar dinheiro, investir seu tempo para isso. Idolatria é pecado. Deus abomina, Deus não aceita. É inferno para quem idolatra. Então, nem os adúlteros. Adúltero é a pessoa que troca o certo pelo errado. Ela falsifica, ela burla a lei, ela transgride a lei, quebra a lei. Ela troca aquele que é santo pelo que é ímpio, que é sujo, que é pecador, que é imundo. Então, adultério, uma pessoa casada, pula a cerca, trai a mulher ou o marido, uma relação extraconjugal. É pecado, é inferno para os adúlteros. Então não troque a sua mulher por outra, não troque o seu marido por outro. É pecado, é adultério, Deus abomina, é inferno para você. Se arrependa. Nem os efeminados, homossexualismo. É homem com homem, homossexual. Homem que tem um sentimento de carinho, de desejo, de ter uma relação para com outro homem. É pecado. Então Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades malditas, foram destruídas por causa da sodomia. Tinha homem que come.
relação sexual anal, que é pecado. Se arrependa hoje, senão é inferno para você. Neossodomitas. Os homossexuais, os afeminados têm a prática da sodomia, que é o sexo anal. Pecado é nojento e imundo. Deus abomina, Deus não aceita. Se arrependa hoje, senão é inferno para você. Nem os ladrões. Ladrão é pessoa que rouba. Não é que rouba banco, que rouba qualquer coisa. Que não paga sua conta de luz, de água. Que bula a lei, que não paga suas contas. Que tira algo do seu próximo que não lhe pertence. Não paga o dízimo, devolve o dízimo. Que não cumpre com seus deveres aqui na terra. Que bula a lei dos homens aqui na terra. Mas Deus está te vendo. Então você deve dar a César o que é de César. Amém? Então ladrão, para o ladrão que não se arrepende é inferno. Não os avarentos. Avarenta, que é aquela pessoa que quer mais e mais e mais. Não se contenta, não se satisfaz com o que já tem. Ela quer mais e mais e mais. Ela é uma pessoa ansiosa, inquieta e perturbada. Não se contenta com o que tem. Ela quer mais, mais, mais. Ela quer mais coisas materiais, mais dinheiro, mais riqueza, mais ouro, prata. Então, a avareza é pecado. Se você viver para a avareza, você está sendo também idólatra, vivendo para coisas materiais. Então se arrependa hoje. Nem os bêbados. Pessoa que vive em prol da bebida alcoólica é pecado. A idolatria, o álcool, pessoa que vive na prática do alcoolismo, alcoólatra. Alcoolismo não é uma doença, é uma idolatria. Porque se fosse doença, Deus não poderia julgar, condenar alguém, pois seria uma doença. Não é que ele quis, é que isso acometeu a ele. Então, é bebida alcoólica, pessoa que vive em prol do álcool, que depende do álcool para se alegrar, para andar e para viver. Na terra, ele está sendo idólatra, porque ele acha que aquilo dá prazer, alegria e o deixa de pé. Então, bebida alcoólica é pecado. Se você está no alcoolismo, se arrependa hoje, venha para Jesus. Senão, é inferno para você. Nem os maldizentes, pessoa que fala mal, fofoqueiro, pessoa que amaldiçoa, que julga, que fala mal, que maldiz para com o seu próximo, que mente, que engana o seu próximo, que usa essa língua para falar mal do seu pastor, do seu irmão, do seu vizinho, do seu parente, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho. Então é pecado. Então nós não podemos amaldiçoar, nós não podemos xingar, nós podemos abrir a boca e proferir palavras de bênção, de prosperidade, de alegria, de vida para com o nosso próximo. Então pessoas que falam mal, xingam, amaldiçoam o seu próximo, é pecado. Se arrependa hoje, senão é inferno para você. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, tirar qualquer valor, não importa o que seja, se você tirar algo do seu próximo sem o seu consentimento, é pecado, você está roubando. Então, pegar,
tirar, surrupiar algo de alguém que não lhe pertence, é pecado. Você está roubando, enganando, mas Deus está te vendo. Só se arrependa hoje, senão é inferno para você. Então nenhum desses herdarão o reino de Deus, ou seja, não terão salvação para este tipo de pessoa. Terá inferno, Hades, um fogo que nunca se apaga, pois não morre. Então se arrependa hoje. Então agora nós iremos ver mais uma lista das pessoas que não terão salvação, que não irão herdar o reino de Deus, mas que irão para o inferno, para o Hades, para o fogo que nunca se apaga. Então, vocês abram a palavra de Deus, o último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse, o livro da revelação. Amém? Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim: Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Tímidos. Tímido aqui não é uma pessoa introvertida. Não faz parte da personalidade dessa pessoa. Tímido aqui é uma pessoa que tem vergonha de Deus, que tem vergonha do seu filho Jesus, que tem vergonha do Evangelho. É uma pessoa que não aceita Jesus como seu único suficiente salvador da sua vida. Não aceita o Evangelho, não quer a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Então a pessoa que não quer Deus, que acha que pode viver neste mundo sem Deus, não pode. Então não tem vergonha de Jesus, pois ele é salvação para todo aquele que nele crê. Amém? Então se você continuar na sua timidez, ter vergonha de Jesus, do seu evangelho, da sua palavra, você irá para o inferno. Aos incrédulos, pessoa ateu que não crê, não quer Deus, não crê que Deus existe, que a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor também existe. Então é a pessoa que vive nesse mundo, pensa, acha que morreu, acabou tudo. Não. A credulidade, a falta de fé em Jesus, a falta de crença em Jesus, em seu evangelho, irá mandar você para o inferno. Se arrependa hoje. Aos abomináveis. Abomináveis é pessoas que fazem coisas antinaturais, pedófilos, pessoas que estupram crianças, pessoas que têm relação sexual com animais, pessoas que têm relação sexual a três, pessoas que têm duas mulheres, dois homens, que estão vivendo na orgia. Então, pessoas que têm práticas sexuais anais, homem com homem, mulher com mulher, é pecado, é abominação, é nojento diante de Deus. Sodoma e Gomorra, que as duas cidades malditas foram destruídas pelo próprio Deus. Por quê? Porque tinha essa prática da sodomia sexual, homem com homem. Então se arrependa hoje, senão é inferno para você. Aos homicidas.
Homicida que é assassino. Pessoa que mata, tira a vida de outra pessoa. Pecado. Não pode matar ninguém. Você não deu a vida para ninguém, por ninguém. Vida é de Deus. Somente Deus tem o poder de estabelecer os anos de vida que a pessoa deve viver nessa terra. Então, homicídio, assassinato é pecado matar. Não pode matar. Suicídio suicídio também é homicídio, porque você está matando um corpo, que não é seu, é templo do Espírito Santo de Deus. Você mal mente. Então não cometa suicídio. Pare de matar, senão você irá para o inferno. Se arrependa hoje. Aos fornicadores. Fornicadores é pessoas que têm relação sexual, que mantém relação sexual entre os solteiros, namorados, homem e mulher que não são casados, estão mantendo uma relação sexual e fornicação, estão em pecado. Estão morando juntos sem se casar, é fornicação, é pecado. Se arrependa hoje. Para de fornicar, fornicação é pecado. Fornicação manda você para o inferno, para o Hades, para o fogo que nunca se apaga. Então se arrependa hoje. Deixe esse homem, essa mulher que não é sua esposo. Deixe esse namorado, essa namorada. Somente pelo vínculo do casamento, homem macho, mulher fêmea podem transar, ter uma relação sexual lícita, permitida por Deus. Fora casamento, é pecado, é fornicação, manda para o inferno. Se arrependa hoje. Então, fornicação é relação sexual entre solteiros. Sexo somente pelo vínculo do casamento. Aos feiticeiros, pessoas que estão na macumbaria, na feitiçaria, no espiritismo, no satanismo, no ocultismo, em magias negra ou branca, estão participando do tarô, búzios, cartomante, qualquer espécie de feitiçaria é pecado. Deus condena, Deus não aceita. É pecado. Então se arrependa hoje, senão você irá para o inferno. Essas pessoas irão para o inferno. Então se arrependam. Aos idólatras, né? Também, de novo aqui. Então, idolatria é um amor exagerado por algo ou alguém. Você investir tempo, gastar tempo, disponibilizar mais tempo para algo ou alguém. Esse é de olhar, venerar, cultuar algo ou alguém. Idolatria é pecado. Lembra-se de quando Moisés, o servo de Deus, subiu até o monte para ficar as tábuas dos 10 mandamentos? Enquanto o povo esperava, o povo construiu um bezerro de ouro, com o seu ouro, prata, que eles tinham. Então o bezerro, eles começaram a adorar o bezerro. Aquilo foi a abominação nojenta diante de Deus. Todos aqueles que adoraram o bezerro morreram. Morreram por quê? Porque idolatraram um bezerro, ao invés de continuar a sua fé em Deus. Amém? Então idolatria é pecado. Idolatrar Maria é pecado. Idolatrar santos, prata, ouro, bronze, papel, gesso, tijolo, pedra. Nem importa os santos que você cultua. Pecado. Idolatrar papa, padre, pastor, pregador, profeta, cantores, gospel, secular. Idolatrar mamãe, papai, filhinho, ou seja, colocar algo ou alguém
no lugar de Deus, acima de Deus, idolatria, é pecado. E Deus não dá sua glória para ninguém, somente Jesus. Em Jesus, o nome de Jesus deve se dobrar todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Então, idolatria é pecado. Se arrependa hoje, senão a sua idolatria irá mandar você para o inferno, para o fogo que não se apaga. Não é brincadeira. Deus está te alertando. Deus está falando. Você não quer aceitar. Então, se você ir para o inferno, por sua livre, espontânea vontade, se arrependa hoje, antes que seja tarde demais. E a todos os mentirosos, mentira é pecado gravíssimo. O diabo é pai da mentira. Esse mundo é enganoso, mentiroso. O diabo está ludibriando você com as coisas desse mundo. As coisas do mundo são coloridas, atraentes, charmosas e gostosas, mas que conduz a sua alma mente para o inferno, para o Hades, para o fogo que nunca se apaga e você morre. Se arrependa hoje. Então o diabo engana como? Vamos terminar. Mas antes disso, uma ilustração para vocês de como o diabo age. Imagine que em sua casa tem um rato, um roedor de pequeno porte. Esse rato, roedor, está destruindo, consumindo tudo que está dentro da sua casa. Então, o que você faz para combater, para dar cabo, para matar o rato? Você monta uma ratoeira, a morte, para matar o rato. Mas será que apenas arramando a morte, a ratoeira, será que o rato irá até ela? Não. Então, o que a pessoa faz? A pessoa monta a ratoeira, morte, e coloca um pedacinho de queijo na ratoeira, morte. Então, o vento vai levando esse cheiro pelo ar. Cria-se, então, uma trilha de cheiro. Esse cheiro, essa fragrância gostosa, chega até as narinas do rato. Então, o rato, pela sua imprudência, pela sua insensatez, ele começa a fazer aquela trilha de cheiro, que ele se depara com a morte. Mas antes que ele veja a morte, ele vê o prazer, o queijo. Então o rato, ludibriado pelo queijo, pelo prazer, ao que o queijo pode oferecer para ele, o rato, pela sua imprudência, desfere a primeira mordida na ratoeira. Então, quando o rato desfere a primeira mordida no queijo, a ratoeira, a morte, desarma, matando instantaneamente na hora. Então o rato morreu por quê? O rato não viu que ela traduz prazer ao qual queijo poderia dar para ele, tinha a morte. Então o rato, pela sua imprudência, falta de vigilância e atenção, morreu. Porque ele viu o prazer, não investigou, não pesquisou, não olhou ao redor para saber o que tinha. Então o rato morreu pela sua imprudência. O prazer fez com que o rato morresse. Um prazer, a morte veio instantaneamente para o rato, na hora. Então vamos trazer para o mundo espiritual. O diabo age assim. O diabo engana você desse jeito. Ele quer matar você desse jeito. Como? O diabo, Satanás, o caluniador, adversário,
colocará diante de você mulheres bonitas, homens bonitos, dinheiro, drogas, amizades, para desgraçar a sua alma, a sua vida. O diabo odeia você, ele quer matar você. Então ele usa as coisas que tem no mundo para enganar você. Ele tem feito com que os homens se inclinem, olhem, cobicem, desejem as coisas carnais. Então, para você não morrer, é a palavra de Deus. Se você aceitar a palavra de Deus, viver na palavra de Deus, caminhar na palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus continuamente em sua vida, o diabo não terá domínio sobre a sua alma, psiquemente. Por isso que Jesus diz no Evangelho de João 8,32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Do pecado, da morte, do inferno, do Hades, do fogo eterno. Amém? Então, eis aqui a mensagem de Deus para você. Agora cabe a você aceitar ou não aceitar a misericórdia, a graça, o amor de Deus que está em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, é a palavra de Deus. O terror do diabo, o diabo tem medo? Tem. O diabo tem medo de que você escute, leia e pratique o que está contido nesse livro. Pois a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. A verdade liberta. A verdade perdoa. A verdade transforma. A verdade salva o homem do pecado, da morte, do inferno eterno, do Hades, do Sheol, do fogo, do bicho que não morre. Então se arrependam hoje. Ainda há tempo, a solução, a esperança e há um caminho para você, para que você venha ter vida e vida com abundância. É Jesus, é a palavra. Jesus é o verbo, ele é a palavra, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vê ao Pai senão por Jesus. Sem Jesus é inferno para você. É tormento eterno para você. É sofrimento eterno para você. Um fogo que não está apago e o bicho morre. Quando você tem alguma dor em seu corpo, você vai até um hospital. Toma medicamentos na veia, injeções. Tem alívio da dor. Tem sede. Tem água. Tem fome. Tem comida, tem sono, tem cama para dormir, tem paz, tem sossego, tem alívio aqui na terra. Mas imagina agora um lugar onde não tem sossego, não tem paz, não tem alegria, não tem luz, não tem alívio, nem de dia, nem de noite. Não tem como escapar de lá. Não tem papa, padre, pastor, pregador, profeta, misericórdia, graça, amor do inferno. Não tem. Seu papai não pode salvar. Sua mamãe não poderá salvar. Seu filhinho não poderá salvar. Seu vizinho não poderá salvar. Sua família não poderá salvar. Suas riquezas não poderão te salvar. No inferno não tem Jesus. Morreu, acabou,
Fim de jogo, game over. Carta aos Hebreus 9, 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juiz. Morreu, acabou. Fim de jogo, game over. Ou a sua alma, mente que não morre, irá para lá, vida, alegria sem fim, para o Hades, para o céu, para o fogo que não se apaga. Então se arrependa hoje, não é brincadeira, ainda há tempo. O livro do profeta Isaías, profeta messiânico, seu livro 55:6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então Jesus está perto. Venham para Jesus. Venham para Jesus. Não vá para o inferno. Um fogo que não consome, que não se apaga. Um fogo que atormenta a alma para todo sempre. Pelos séculos, dos séculos e dos séculos. Então se arrependam dos seus pecados. Venham para Jesus. Aceite Jesus com o seu único suficiente salvador da sua vida. Venha para Jesus. Não vá para o inferno.